seu coração, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O tema da minha palavra para você é: quem sou eu? Qual é a minha identidade em Cristo? Quem sou eu? Qual é a minha identidade em Cristo? Vamos usar esse texto aqui, Atos 27, 23. Vamos ler até o 25. Você está pronto? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Você pode grifar essas duas expressões, de quem eu sou e a quem sirvo? Grifa. Olha, eu vou ler de novo. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Queridos, graças a Deus, essa palavra aqui, esse momento aqui da vida de Paulo, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele era um pregador do Evangelho, alguém que estava fazendo a obra de Deus, alguém que estava respondendo ao chamado de Deus, mas ele foi preso por inveja dos religiosos, e ele foi levado preso para Roma, e aqui ele estava num navio a caminho de Roma, para ser entregue a César, e ser preso, e ir para a cadeia lá em Roma. Então Paulo sabia o que o aguardava lá, ele sabia que o destino dele era chegar em Roma e ir direto para a prisão. E no meio do caminho ali, acontece uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os tripulantes, o comandante do navio, os guardas que estavam levando Paulo, e tinha outros prisioneiros também, estavam todos com medo, todos já tinham perdido as suas esperanças de que poderiam sobreviver, né? E de repente Paulo se levanta no meio daqueles homens, que a Bíblia diz que eram 276 pessoas, e Paulo então diz para eles: senhores, e aí essa palavra que eu li aqui para você: esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Queridos, que coisa maravilhosa. Quantos querem receber a visita de anjos de Deus? Paulo sabia a quem ele pertencia. Paulo sabia quem era o seu Deus. Isso trazia força para o seu interior, para o seu coração. Ele diz aqui, olha, presta atenção, querido. Vou ler de novo. De quem eu sou e a quem sirvo. Um anjo de Deus, um Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aquele anjo foi ali, visitou Paulo. Somente Paulo viu aquele anjo, somente Paulo ouviu a voz de Deus, somente Paulo recebeu essa palavra. E a palavra que Paulo recebeu foi: não temas, não temas. Impressionante que o navio estava cheio de gente, mas somente Paulo teve aquele encontro com Deus. E aí ele vem e anima aquelas pessoas que estavam todas desanimadas, dizendo para elas: senhores, tenham bom ânimo, verso 25, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu confio em Deus. Como é que pode uma pessoa no meio de uma situação difícil, de uma tempestade, estar tão convicto, estar tão seguro de si? Quantas vezes nós, em situações tão pequenas da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente se desespera, a gente se abate, a gente se desanima, e a gente está pronto a entregar os pontos. Coisas bobas, né? Um amor não correspondido. Eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei estarrecido. Não sei quantos de vocês viram na televisão. Uma jovem muito bonita lá em São Paulo pulou, se suicidou, um prédio, caiu. Quem viu? Eu acho que ela era modelo, essa jovem. E aí a explicação que eles deram foi porque cerca de mês, pouco tempo, não sei quanto tempo,
O namorado dela fez a mesma coisa. O cara se suicidou. E aí essa jovem aguentou pouco tempo e fez a mesma coisa que o rapaz fez. Bonito, com dinheiro, trabalhando, com uma vida profissional, com perspectiva profissional de vida. Se suicida. O que é isso, querido? Desespero. E que tempestade foi essa que levou essa moça a cometer esse ato tão louco? O amado dela se suicidou. E aí ela faz a mesma coisa. Tinha 2 filhos, não dele, de um casamento dela anterior. 2 filhos ficaram. Você imagina que loucura? O que leva uma pessoa a fazer isso? A ausência de Deus, desespero da vida. Não tem esse Deus, não tem essa segurança, não tem uma identidade formada em Deus. Paulo estava consciente de quem ele era. Paulo tinha uma identidade em Deus. Eu e você precisamos ter uma identidade em Deus. Isso é muito importante. Olha, para você ver, como cidadãos do nosso país, nós somos obrigados a ter um RG, não é verdade? Primeiro cenário, você tem que ter um registro. Depois chega um tempo, você tem que tirar o seu RG, registro geral, entidade, para o governo saber quem você é. CPF, cadastro de pessoas físicas. Então, você tem tudo isso, parte documental. Mas mais importante do que isso, precisa ter realmente, mais importante do que isso é você ter uma identidade em Deus. Você saber quem você é em Deus. Por que é que você nasceu? O que é que você está fazendo aqui? Qual é o propósito para esta existência, para esta vida? Você não está aqui, querido, para sofrer, para viver uma vida de sofrimento, de dor. Você não está aqui para viver uma vida de decepções. Sabe, nenhuma decepção, nenhuma dor, nenhum problema, nenhuma tempestade, nenhum sofrimento deveria tirar de nós o nosso propósito de vida. Mas propósito de vida só tem aqueles que construíram a sua identidade em Deus. E a nossa identidade no reino de Deus, a nossa identidade em Deus, ela é construída, ela é resultado de um investimento, é resultado de um relacionamento sério com o nosso Deus. Você e eu nascemos para viver uma vida vitoriosa. Você e eu nascemos para fazer história, amém ou não amém? Você e eu nascemos para cumprir um propósito nobre aqui na terra. Durante os anos da nossa vida, nós nascemos para cumprir um propósito aqui. Todas as nossas atividades de trabalho, atividade profissional, todo o nosso conhecimento adquirido com estudos, com faculdade, com MBA, com pós, com doutorado, tudo que você conquistou de conhecimento, todo o esforço seu, claro que isso, você é premiado por tudo isso, mas tudo isso, querido, é em segundo plano na nossa vida. O primeiro plano é que você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber para que você está aqui neste mundo. Você foi criado para um propósito, e é só vivenciando este propósito que você vai encontrar a plena realização da sua existência. Posso ouvir um amém seu? É muito importante que você entenda isso. Você precisa desenvolver a sua fé. A fé, o apóstolo Paulo o tornava inabalável. Ele sabia a quem ele pertencia. Ele pertencia ao Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você, igreja, o mesmo princípio vale para nós hoje, vale para você, vale para todos os cristãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7. Eu quero que você veja comigo o versículo 24. Aqui fala de fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Fala comigo assim: rocha. Rocha é um lugar seguro, amém, amados? E aqui diz no 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra
porque foi edificada sobre a rocha. Versículo 26. Todo que ouve estas minhas palavras e não pratica será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Diga assim: areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Fala assim: ela desabou. Querido, dois fundamentos: rocha e areia. Quantos lembram aqui da história dos 3 porquinhos? Um teve a preocupação de construir a sua casinha com solidez, não foi? Tijolo, massa, bonitinho. Os outros 2 fizeram uma de palha e a outra de quê? Palha e madeira. Isso. E o que aconteceu? Quando a tempestade veio, o lobo mau chegou, deu aquele soprão, né? E o que aconteceu com aquelas 2 casas? Caiu, desabou. Querido, você quer construir sobre a areia ou sobre a rocha? Eu vou dar uma notícia para você: construir sobre a rocha é mais difícil. Você está disposto? A maioria de nós quer batalha, a maioria de nós quer o que é fácil, não é verdade? Entre uma coisa fácil e uma coisa difícil, qual que você prefere? Seja honesto. A nossa humanidade, a gente quer o fácil. O que é mais fácil é melhor. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor para nós, amém? É o que Deus tem para nós. Todo cristão precisa pertencer a uma igreja local. Todo cristão precisa ser membro de uma igreja local. Isso é muito importante para a construção da sua identidade. É na igreja local que você vai desenvolver a sua fé. Você vai precisar de participar de uma célula. Você vai precisar de criar vínculos com outros irmãos, desenvolver relacionamentos. Através dos relacionamentos você vai aprender muita coisa. O desafio de estar numa igreja local é porque nós precisamos crescer em Deus. E é nesse dia a dia da igreja local, dos relacionamentos uns com os outros, participando da célula, participando da reunião de oração, participando da escola dos vencedores, se esforçando, pagando preço, se dedicando, que você vai construindo esse fundamento que vai fazer a sua identidade em Deus. É necessário uma contrapartida nossa. Deus já fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é nos esforçarmos, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nos dispormos para Deus. Quanto mais você ora, querido, quanto mais você busca a Deus, mais você fica cheio da unção, da presença, do fogo de Deus, mais a sua vida vai sendo transformada pelo Espírito Santo, mais o Espírito Santo visita você, mais Deus se agrada de você, mais você tem uma fé robusta na sua vida. Por isso que nós vamos desenvolver a nossa fé, e isso é o fundamento. Através desse desenvolvimento da nossa fé, nós nos tornaremos um discípulo. Você foi chamado para se tornar um discípulo e uma testemunha de Cristo nos dias atuais. Você é chamado para ser boca de Deus, você é chamado para ser mão de Deus, você é chamado para ser pé de Deus. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus, pequenos deuses neste mundo, para transmitirmos para as outras pessoas a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus invisível, que habita os céus e os céus dos céus, que é Espírito. Então Deus quer se mostrar às pessoas, e Ele quer se mostrar através da sua vida, meu irmão. Por isso que você precisa desenvolver a sua fé, por isso que você precisa crescer, por isso que você precisa criar a sua identidade no reino de Deus. Paulo construiu essa identidade, ele sabia a quem ele pertencia. Você precisa saber a quem você pertence, e você precisa estar ligado ao teu Senhor, ao teu Deus. Posso ouvir uma vez, seu bem forte?